nesse episódio de hoje, nós estamos aqui com a doutora Márcia Belino, com o programa O que Você Precisa Saber, onde ela tira todas as dúvidas sobre todas as nomenclaturas que a gente ouve de tantas coisas e a gente não sabe nada. Então, a doutora Márcia está aqui sempre para dar a vocês a informação correta e ter esse programa brilhante, com essa quantidade de visualizações, de compartilhamentos, e isso fazendo do programa O que Você Precisa Saber, você participar também com o que você quer saber. Então, eu passo para a doutora Márcia. A gente queria apresentar a Michele, que é a nossa convidada de hoje. A Michele, ela é nutricionista, a Michele Valente, ela faz parte do nosso grupo e veio agregar todo o conhecimento que ela já tem, e ela tem um enfoque integralista, assim como a gente também acredita, né? A dieta dela perpassa também por um acompanhamento não de um coach ou de um psicólogo, mas de uma pessoa especializada em entender que existe uma dinâmica aí para a obesidade, né, para a dificuldade do emagrecimento, que tem a ver com psique, né? Tem a ver com as crenças que as pessoas veem, né? E aí é uma abordagem mais generalista, holística, integralista, né? Os nomes vão se modificando, não é isso? Fala um pouquinho de você. Olá, meu nome é Michele e realmente eu sou nutricionista, tenho um prazer enorme de trabalhar, né, na equipe da doutora Márcia e poder estar promovendo, né, a saúde para as pessoas de um modo geral. Então, essa abordagem ela é muito importante, né? Porque a escolha, a alimentação, ela sofre várias influências. Não é só o que a gente come, mas o que faz a gente comer aquilo, né? Então, a gente come por uma questão afetiva, a gente come por uma questão social, a gente se encontra com os amigos para comer, a gente vai à festa, a gente programa, né, o que vai ter ali. Então, para a gente poder trabalhar melhor a alimentação, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, social, né, o cultural, o aspecto fisiológico também, porque o corpo ele tem suas necessidades específicas de acordo com a idade, de acordo com as atividades do dia a dia, né, se a gente também tem alguma doença. Então, dessa forma, eu acredito que é a única forma, né, da gente promover saúde aí através da alimentação, né, de qualidade. Eu entendo que falta muita informação, eu acho que isso deveria ser dado na escola, né, essa necessidade da gente fazer uma boa alimentação equilibrada, né, com vitaminas, minerais, aminoácidos, folhas e frutas. A gente vê um distanciamento nisso quando as pessoas param de preparar os seus alimentos, né, e a gente vai mais para os alimentos industrializados. Eu falei hoje sobre isso, falei da obesidade no idoso. E eu já tinha abordado um tema que era a sarcopenia no idoso, ou seja, um paciente que é obeso, mas que é sarcopênico, não tem musculatura, mas tem excesso de peso, né? E aí a gente falou um pouco sobre obesidade, que é uma abordagem muito difícil, porque é uma doença multifatorial, né? Então, a dieta ela é uma coisa muito importante, né? Nós temos um paciente em comum que a solução para os processos inflamatórios articulares que ele tinha, a gente já tinha tentado muita coisa já, ele não estava respondendo bem e aumentando sempre chances de trombose. Você pegava os parâmetros inflamatórios, não melhoravam, e ele começou no planejamento que se fez dietético e nutrição com ela como nutricionista, e ele melhorou todos os parâmetros inflamatórios. Então o organismo melhorou como um todo, é visível. A pele ficou menos avermelhada, menos inchada, menos esticada, né, desinfiltrou. Foi uma resposta muito legal. As articulações não estão todas avermelhadas como ficava antes. Então foi uma mudança muito significativa, e a mudança foi a dieta, né? O resto a gente já fazia. Então a abordagem que a gente começou a falar hoje sobre a importância da dieta tem a ver com o que a gente vai falar agora, que é da menopausa em específico, né? Porque a menopausa ela gera um ganho de peso na mulher, que muitas vezes não é um ganho de peso que vem com um tempo devagar, né? É um ganho de peso muito abrupto. Sim. Né? Com um acúmulo de gordura abdominal que a gente não estava acostumada com ela. A dieta que a gente fazia antes, em uma semana, a gente agora com um mês não consegue o mesmo resultado.
Então a menopausa é uma situação que ela é um episódio, né? Então o climatério, ele gera alterações dos 35 anos aos 65 anos, é a média que você tem de climatério, ou seja, do desequilíbrio hormonal, né? E desse declínio hormonal, então dura 30 anos em média. A menopausa é o episódio de quando o ovário para de funcionar, ele vai para a falência do ovário e a gente não ovula mais. Isso é a menopausa. Então a menopausa é um episódio estanque na vida da mulher. Mas o climatério leva 30 anos. Então a mulher pode começar com sintomatologias de uma menopausa com 35 anos e terminar esse processo com 65, 70. Então, depois. Né? Então a gente está pegando um grupo de mulheres muito extenso. Né? No Brasil, nós somos já 51% da população já é de mulheres, já é formado por mulheres. Desses 51%, 108 milhões de mulheres brasileiras. Somos todas 108 milhões. Das 108 milhões de mulheres, 30% já está no climatério. Então é mulher, muita mulher no climatério. Né? Posso fazer uma pergunta? Mas lógico. Mulheres que tiveram que fazer esterectomia, que não ficam mais menstruadas, e jovens, o que a senhora podia falar sobre isso, esse nível de... Eu acho fundamental essa reposição hormonal nessa mulher, né? Claro que com critérios, mas porque se ela não faz isso, ela pode abrir quadros depressivos, quadros demenciais mais no futuro, porque a reposição hormonal, por exemplo, o estrogênio, ele é o mestre dos hormônios, né? O estrogênio, ele é importantíssimo para um equilíbrio fisiológico da mulher. A progesterona também, então o humor, o sono, a disposição física, a capacidade de metabolização, tudo isso passa a ser alterado quando eu entro numa menopausa precoce, né? Uma esterectomia precoce. Da mesma forma aconteceria num bloqueio hormonal de uma mulher com câncer de mama, por exemplo, ou câncer de endométrio. Sim. Essa mulher, a gente tem que analisar custo-benefício, mas inclusive ela pode fazer reposição hormonal. Tá? Se você perceber que ela não consegue sair de um processo depressivo, que ela está num quadro de alteração cognitiva muito importante, que ela está evoluindo para um quadro mais grave, você pode fazer uma reposição hormonal sim. Então a gente diz que é uma contraindicação relativa e não absoluta, né? Então essa mulher que fez a esterectomia precocemente, ela tem que saber que ela é uma depressiva em potencial. Ela tem que ter cuidado com a massa óssea dela, né? Com a proteção cardiovascular, com uma tendência maior que ela vai ter de controle glicêmico, né? Então é muito comum a mulher começar a apresentar diabetes na menopausa. E depois eu vou passar agora a palavra para a Michelle, mas eu queria dizer uma coisa muito interessante. A melatonina, que é um hormônio, um neurotransmissor, que ele equaliza toda a parte metabólica, a melatonina, quando você vai diminuindo a luz do dia, né? Então ela vai preparar, ela consegue reger uma orquestra dizendo assim, olha, saiu a luz do dia, a gente tem que começar a se preparar para a produção hormonal, para neurotransmissores e tal. O cortisol, que é o hormônio do estresse, tem uma influência muito grande nos ovários. Os hormônios da tireoide têm uma influência muito grande nos ovários. Então, para a gente perceber que alterações no fígado podem gerar alterações no estrogênio. Olha. E aí a gente vê tantas mulheres entrando em menopausa precoce, a gente não sabe por quê. Porque a gente não pensa que tem uma série de hormônios que nós estamos com eles desequilibrados, por exemplo, e é ele que está gerando essa menopausa precoce. Né? Então, nos dias de hoje, a gente vive num estresse absoluto, principalmente quem vive no Rio de Janeiro, e esse estresse faz com que aumente o cortisol, e esse cortisol vai mexer na minha produção de estrogênio e progesterona. Então eu posso ser uma mulher estressada e estar entrando no climatério por isso? Posso. Não ter uma tendência familiar para isso, mas começar a desenvolver uma menopausa precoce ou entrar num climatério por conta de estresse. Né? Importantíssimo saber, porque hoje praticamente a maioria das mulheres tem esse problema. E a qualidade de sono, né? Também, né? A melatonina interfere tanto na qualidade dos ovários, e a gente hoje em dia fala pouco da melatonina, a gente só fala da melatonina para o sono, mas a melatonina é importante para a imunidade, para o equilíbrio da liberação dos hormônios, ela distribui o jogo, né?
E a gente quase não fala nela para isso. E quando se faz exame de sangue, doutora Márcia, é solicitado essa dosagem? De melatonina? É. Não, a gente não consegue acho... dosar. A não ser que fosse salivar. Mas se eu tenho um cortisol alterado, com certeza minha melatonina é alterada. Meu sono vai ser alterado com cortisol alterado. Né? E aí eu queria abrir para Michele, porque quando eu tenho essas alterações desses hormônios que são base, eu posso interferi-los mudando a minha dieta, não é isso? Isso, né? Inclusive hoje a gente trabalha na alimentação, principalmente com quem quer emagrecer, né? Esse equilíbrio hormonal, né? Então, os hormônios, eles são numa orquestra. Você mexe com um, você vai mexer com toda a estrutura. Gostaria de citar aqui, inclusive, a insulina, né? Porque quando a gente fala de mulher, já nessa fase, a gente tem uma questão metabólica, né? Que é alterada por conta da queda do estrogênio. Então, assim, o que a gente percebe? Inclusive, eu estou na menopausa, então acho que é legal, porque eu estou passando, né? E percebendo em mim todas essas alterações. Então, é uma questão importante. Primeira coisa é que a gente perde massa muscular, nos braços, nas pernas, né? E a gente tende a acumular mais gordura na região abdominal, né? Pela queda do estrogênio. E aí isso vai incomodando a mulher. Então, como ela também vai perdendo massa muscular, às vezes ela já não faz musculação, então o gasto calórico dela reduz também. Então, se ela comia a mesma coisa, né, e o gasto calórico dela está menor, então ela vai acumular mais gordura. E geralmente na região abdominal. Então começa a vir a barriga, aí começa, meu bumbum sumiu. Então é uma queixa das mulheres, né, nessa fase. Isso aí é uma coisa que todas as mulheres falam, nossa, eu estou ficando barriguda, e a pessoa não tem noção. Exatamente pela queda, né? Toda essa questão pela queda do estrogênio. Então, né? E aí a gente fala lá da insulina, né? Que a insulina, ela é um hormônio que tem a ver com o metabolismo do carboidrato, né? E ela também ajuda, né? Eu digo que ela é anabólica, então ela ajuda nesse acúmulo de gordura, principalmente nessa região abdominal. Então, quando a mulher começa já a ter alguns sintomas, já é importante que a gente se antecipe, né, e comece a mudar o nosso estilo de vida, né, para que a gente não sofra tanto com essas alterações. As alterações não tem jeito, a gente vai passar por elas. Agora, a forma como a gente vai passar por elas e como isso varia de mulher para mulher tem a ver com essa questão aí do estilo de vida, né? Michele, ontem a gente estava vendo a televisão e falaram muito do lipedema, né? Criaram um nome para uma situação que a gente já sabia, já era conhecido, mas que resolveu dar um nome, você não gosta de nomes, né? O lipedema nada mais é que uma mulher super hiperinflamada, não é isso? Que está com esse tecido gorduroso cada vez mais tóxico, liberando mais toxina, inflamando, gerando inflamação, celulite, gordura localizada, flacidez e tudo mais. Resolveu se chamar isso de dar um nome. Mas isso é, no meu entendimento, uma síndrome. Né? Porque o tecido gorduroso é um tecido inflamatório. Para a gente ter uma ideia, 25% só do câncer de mama é causado de forma genética. 75% está relacionado a hábito de vida. Então, posso ter uma mãe, uma avó, uma tia com câncer de mama, mas se eu tenho hábitos de vida saudáveis desde jovem, provavelmente eu não desenvolverei meu câncer de mama, porque tem muito a ver com alterações de hábitos, né? Então não tem um tecido que seja mais tóxico e inflamatório do que o tecido gorduroso. E a mama da gente tem muito tecido gorduroso, né? Então a gente a obesidade leva a câncer de mama. Sim, porque é um tecido tóxico, né? E aí eu estava escutando ontem falar do lipedema e eu achei muito interessante, porque o tratamento passa por tudo que a gente está falando, na necessidade do exercício físico, de ganhar massa muscular, de evitar alimentos que inflamam, né, de melhorar a qualidade do exercício físico, dormir melhor. Volta pelo mesmo assunto, de um assunto que a gente já sabia que existia, só não tinha o nome, né? E aí isso me levou a um questionamento muito interessante, que existe um início, meio e fim do pensamento, que a vitamina D, por exemplo, que está na moda, a vitamina D é um hormônio. Ela é sintetizada na pele, no fígado e no rim. Eu preciso do sol para ativar, mas a gente já chama ela de um hormônio. Ou seja, se eu não tenho uma dosagem de vitamina D boa, acima de 50, lá, o ideal 70, 80, eu vou ter alterações
o cortisol vai fazer com que eu tenha menos vitamina D, e menos vitamina D gera uma resistência insulínica. Então, na realidade, a vitamina D existe. Existe. O sol só faz com que ela converta. Só que a capacidade nossa de produção está aquém na capacidade de utilização da função da vitamina D. Por isso ela vem de suplementação de dentro para fora. Mas isso não significa que o alimento não tenha que vir. Porque é preciso que eu saiba quais são os alimentos que me ofertam a vitamina D. Né? Não é só a gente dizer que tem que fazer reposição de vitamina D. Então, o que eu, como sendo responsável pela minha própria vida, aquela história que a gente fala sempre, né, da nossa autorresponsabilidade, o que eu posso fazer efetivamente para mudar isso? Uma delas é a mudança da dieta. Já me perguntaram numa entrevista, como é que a gente faz para modificar esse quadro de uma potencial quadro demencial? Praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável e dormir. Mas isso todo mundo fala. Sim, mas a gente fala toda hora e as pessoas não conseguem fazer, nem nós mesmos, médicos, conseguimos fazer. Então a gente tem que continuar falando. Inclusive, né? Porque as pessoas, eu acho que virou moda, eu não sei, porque eu escuto toda hora, que está tomando vitamina D. Aí eu fico, mas será que todo mundo tem que tomar vitamina D? Não, nem todo mundo. E a vitamina D em excesso, né, acima de 100, ela pode gerar insuficiência renal. Tem. A pessoa pode ir para diálise. Excesso de vitamina D. Porque as pessoas estão tomando assim, indiscriminadamente. Aliás, esse é um assunto muito polêmico, a questão da suplementação, né? Então, todo mundo toma suplemento, magnésio também está muito na moda, né? Então, as pessoas vão tomando como se tivesse uma pílula mágica, um suplemento mágico que fosse resolver todos os problemas. Eu costumo dizer, se a gente não tem uma deficiência, né, seria a cereja do bolo. Em alguns casos, outros não. A vitamina D, por exemplo, a suplementação é protocolar em casos de doenças autoimunes, diabetes, obesidade. Então, tem algumas vitaminas que, dependendo da dosagem, ela tem uma função muito relevante. Tem outras que não, né? Mas já virou assim, todo mundo toma e fala, mas que eu vi que é bom se tomar isso, ajuda no sono. Mas e os hábitos de vida? E o estresse? Será que se ela tomar melatonina, né, ela vai ter um sono melhor? O que está fazendo ela perder o sono, né? O que está fazendo ela ganhar peso? Né? Então, os suplementos eles ajudam bastante, mas o que vai efetivamente ter resultado é a mudança no padrão alimentar, sempre por uma questão, né, menos inflamatória. E aí, quando a gente fala de menos inflamatória, a gente tem aí uma alimentação que tenha mais vegetais. Né? E é o que a gente hoje, vegetais, de modo geral, legumes, verduras, frutas, o feijão, né? E o que a gente tem? A gente tem uma alimentação cada vez mais pobre em vegetais. Então, os pais já não comem mais, as crianças estão ali se alimentando ali junto com os pais, já que não vê o hábito na família, eles também não têm o hábito. Né? Às vezes nem sabe o sabor. Não sabem nem o sabor, não conhecem, né? E aí a gente vem aí cada vez mais aumentando não só a obesidade, como todas essas doenças que têm um cunho inflamatório. E é uma dieta infantil, né? Você pega adultos hoje com dietas infantis, comendo feijão, arroz, batata frita e carne. Todo eles dia. Adoram falar assim, meu paladar é infantil. Aí acredita nisso, meu paladar é infantil e aceita isso como sendo bom. Exatamente. Isso, né? Não não é nada bom. Não é para ninguém, nem para as crianças. Né? Ai, doutora Márcia, agora a senhora vai ter que explicar de feijão com arroz e batata frita. Porque você tem que ter um hábito de adulto, você comer verduras, legumes, fibras, né? Você ter consciência de que existem alimentos que vão te trazer valor agregado. Isso é uma alimentação de um adulto. Uma alimentação responsável. Não é só o que você gosta, mas é o que é importante, que você precisa. Certo, né? Certo. Não é só o prazer. A gente não pode fazer todas as nossas refeições com prazer. Será que a gente tem prazer, de repente, de acordar todo dia às 5 horas da manhã e trabalhar? Mas a gente tem um compromisso, a gente tem responsabilidade. E por que com a alimentação não é assim? A gente acorda comendo e dorme comendo. Então, a alimentação ela tem um peso enorme nas nossas vidas. Né? E se ela não vai bem, a gente tem toda essa cascata aí, né? Que vai desencadear. Então, o nosso modo de vida, ele interfere na alimentação e a alimentação interfere na nossa saúde. Né? E assim, botar, né, que não é fazer dieta, é mudança de hábito, porque a dieta, ela gera eu vou falar por mim, um estresse físico para mim, de que eu tenho que emagrecer tanto, porque que isso acaba me prejudicando o meu organismo, né?
Eu já tive uma época de muito estresse na minha vida que eu fui para overtraining, balhando só 5 vezes na semana. Eita. Né? Eu tive que reduzir carga de exercício, aumentar a minha ingesta de comida para emagrecer. Porque estava em excesso de cortisol, estresse e tal. Então, muitas vezes, a dieta perpassa até por você comer mais, num intervalo menor de tempo, né? E diminuir o exercício. Se você diz isso para as pessoas de modo geral, para todo mundo, enlouqueceu de vez, né? Mas tem pessoas que precisam disso. Hoje me perguntaram sobre a importância do jejum intermitente, né? A gente veio do Congresso de Longevidade falando muito do jejum intermitente, os telômeros que estão lá contidos nos DNAs, que gera o nosso envelhecimento quando você vai perdendo telômero, vai perdendo pedacinhos do DNA. O DNA ele vem juntando como se fossem pequenos legos, né? Então você vai perdendo telômeros e você vai envelhecendo. Então o jejum intermitente poupa isso. Você vai queimar carboidrato e vai queimar gordura, né? O estresse oxidativo diminui. Então o jejum intermitente não é moda. O jejum intermitente tem uma lógica que eu queria que você explicasse a lógica do jejum intermitente. E se todo mundo pode fazer. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque o nome do programa é o que você precisa saber. O que é telômetro? Telômeros são pedaços do DNA que fazem cadeias. Quanto mais extensa, mais tempo de vida, mais longevidade. Quanto mais curto o meu telômero, menos expectativa de vida. Perfeito, Bri. Bom, jejum intermitente. Eu adoro, né, falar sobre o jejum, porque, em princípio, eu achava, não, isso faz perder massa, a gente vai repetindo aquilo. E aí eu falei, não, eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. E aí quando a gente estuda, né, o jejum, a gente se encanta. E quando a gente aplica, né, não só na gente, mas como na pessoa, e a gente vai vendo o resultado que aquilo traz, é incrível. Primeira coisa que a gente tem é aquela impressão de que a gente tem que comer toda hora. Eu acho que esse é o grande mal. É a gente comer toda hora. Quando a gente come toda hora, imagina, a gente mobilizar todo um aparato digestório para digerir uma coisinha. Mas não tem pessoas que falam que tem que comer de 3 em 3 horas? Pois é, isso é uma crença, né? Antes você falava, dependendo da condição, né? Há pessoas que precisam, de repente, porque não conseguem ingerir um volume maior, né? Ou porque tem uma necessidade energética muito, muito elevada. Então, para alguns casos, isso é indicado. Mas, de um modo geral, né, os estudos mostram que o ideal seria a gente se alimentar e fazer 3 refeições no máximo no dia, né? Ter um intervalo entre elas. É porque seria você se alimentar para viver e não viver para se alimentar. Isso seria o jejum intermitente. Quer dizer, eu só como quando eu necessito de energia. Senão eu não como. Essa é a finalidade. Primeira finalidade da alimentação é energia, né? Então, se eu não estou precisando desta energia, eu não preciso ingerir essa quantidade de caloria, né? É assim minha forma leiga de... Então o jejum, como é que a gente, os estudos e como que a gente coloca em prática? A gente chama de TRF, que é o Time Restricted Feeding, seria uma janela de alimentação que é ideal, né, durante o dia, com base nos hormônios. Então, se eu como, a mesma coisa que eu como no almoço, se eu comer à noite, não vai digerir muito bem e a gente sabe disso. Não é? Porque o nosso corpo não está preparado para receber alimento, por exemplo, quando está escuro. Porque a gente já tem outros hormônios entrando em ação à noite, nós temos os hormônios que fazem a nossa reparação, nosso colágeno, nossa massa muscular é feita durante o momento que a gente está dormindo, porque a gente vai ter um contexto hormonal favorável para isso. Durante o dia, a gente está para comer, a nossa digestão ela é mais precisa, ela é mais completa, então a gente aproveita muito mais nutriente do alimento que a gente come, quando a gente come numa determinada janela. Então, tem muito estudo que diz, olha, janelas como se fosse assim, o dia tem 24 horas, então você se alimenta de 6 a 8 horas no dia. Então, vamos supor, de 10 da manhã até 4 da tarde, de 10 da manhã até 6 horas. Então, eles pegaram um grupo, né, de pessoas que se alimentaram nesse período ad libitum. Podem comer o que quiser. Então, esse grupo que se alimentou nesse período aí de 10 às 4 da tarde, mesmo comendo o que fosse e com
a frequência que quisesse, a gente já teve uma melhora nos padrões bioquímicos, aí eu falo de glicemia, colesterol, de 50%, isso é estudo. Né? Então, de 10 a 16. É um estudo que fizeram. Não necessariamente a gente tem que fazer isso. Ou né? não necessariamente o ciclo biológico daquela pessoa comporta isso. A gente tem que saber também se o ciclo biológico da pessoa comporta isso. Vou dar meu exemplo. Eu necessito tomar café da manhã. Eu não preciso jantar. Mas eu necessito tomar café da manhã. Então eu não sou uma pessoa boa para jejum intermitente. Quer dizer, no máximo que eu consigo são 12 horas de jejum intermitente. Não mais do que isso. Dependendo da hora que você janta, de repente faz a última refeição mais 6 horas e no outro dia você come 10 da manhã, você já tem, para mulheres, assim, o jejum até de 14 horas, de 14 a 16 já traz esse resultado. Ainda mais ele acompanhado, você sabendo o que você vai comer em cada refeição, né? O benefício é muito grande. Então, isso aí melhora a tua questão intestinal, porque as nossas células do intestino, elas precisam, elas se renovam a cada 24 horas, então elas precisam um tempo ficar ali sem alimento, né? As células todas do trato gastrointestinal. Então, a gente precisa dar esse descanso. Então, a gente acorda e come 6 horas da manhã, e daqui a pouco passa 2 horinhas, você come de novo. Então, o tempo todo você está ativando esse processo de digestão, também está envolvendo hormônio, está fazendo subir a insulina vai sempre trabalhando alta, a gente cada vez vai acumulando mais gordura, mesmo comendo pouquinho, mas comendo toda hora, desenvolve ansiedade, isso acaba desenvolvendo compulsão também, né? Eu uso um exemplo para explicar a insulina para os meus pacientes, por que a insulina aumenta. Eu faço sempre o desenho de uma célula e a insulina encaixando, né? A chave na fechadura. Vai lá, encaixa e faz a sua função, distribuição de glicemia, não fazer pico glicêmico, bom, enfim. Vai lá para o glicogênio, para o fígado. E quando essa célula está fora de forma, ou seja, quando eu estou fora de forma, quando eu estou obeso, estou em sobrepeso, essa minha célula fica gorducha. Então, aquela insulina que encaixava, chave na fechadura, não encaixa mais. Então, o aumento da insulina começa aí. Eu alterei minha dieta, comecei no sobrepeso, comecei a alterar minha insulina, as minhas células começaram a ficar gorduchas, ela não encaixa, cada vez eu produzo mais insulina. Bom, aí quando eu vejo lá, tô com hiperinsulinemia. Que é um momento que seria pré-diabetes aí. É isso aí. Não é isso? Porque o pré-diabético, aquele que está acima de 99 de glicemia, que a gente considera limítrofe, né? 99 de glicemia em jejum e 5,7 de média, né? De glicado. Acima disso, para mim, é diabetes. E o pré-diabético... Porque essa coisa já é o caminho, Pré é o que está com a insulina alta, não o que está já com alteração de glicemia, no meu entendimento. Não, está com a insulina alta. É porque assim, a insulina, o que acontece? A gente come o carboidrato lá, o pão, o açúcar, a fruta que tem carboidrato, não é ruim não, tá? Não é uma coisa ruim não. A gente come, então após a refeição, né, a gente tem uma subida da nossa glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue. Aí o sangue está lá passando cheio de glicose. Glicose é uma molécula grande, não é importante ela estar muito alta no sangue. Tanto é que a gente tem uma glicemia aí, que o ideal é em torno de 80, até de 70 a 80 é muito bonita, no máximo 100 e tal. E aí ela precisa baixar. Então, o sangue é como se fosse uma estrada. Então, essa glicose que está no sangue, ela tem que ir para a célula, porque quando ela entra na célula que vai gerar energia. Só que ela não consegue entrar na célula, ela precisa da insulina, que é um hormônio. Então, quando você está seu sangue cheio de glicose após uma refeição, o pâncreas viu, opa, tem muita glicose. Então, o que ele faz? Ele começa a lançar esse hormônio que é a insulina. Porque a insulina, ela vai ajudar essa glicose a entrar na célula. Se meu corpo está inflamado, né? Ou seja, eu estou acima do peso, né? O tecido gorduroso, ele é muito inflamatório. E isso acaba lançando umas substâncias no nosso corpo que atrapalha a função da insulina. Então, a gente chama essa pré-diabetes meio que uma resistência à insulina. Então, assim, olha, a tua glicose não está baixando. Aí o pâncreas vai lá e joga mais insulina. Não está baixando, joga mais insulina. Então, você pode estar com uma glicose aí de jejum 85, mas está com uma insulina 18. E então a gente está caminhando porque ela não está funcionando. Você está com uma resistência, ela não está funcionando. Você joga mais, não encaixa. E aí, essa insulina alta causa um desequilíbrio hormonal, ela está intimamente ligada a cortisol também. Ela gera, porque esse sangue com a insulina está circulando no nosso corpo e ela gera muita compulsão. Né, muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato, principalmente no final da tarde e à noite, que é a queixa das mulheres. Como o cortisol está alto durante o dia, você fica sem comer brincando, come uma saladinha com um franguinho
e tá tudo ótimo no almoço. Mas quando vai chegando mais tarde, aí a gente acaba o quê? Comendo tudo que não comeu durante o dia, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Isso não tem absolutamente nada a ver com a pessoa ser magra, muito magra, e ela tem aquela compulsão à noite por comer doce sem parar. A questão da pessoa ser magra ou não, né? A gente tem uma questão aí também da quantidade de células de gordura que nós temos no corpo, né? E hoje em dia a gente tem muitos magros com percentual de gordura alto. Muito alto. Quando você vai lá para a bioimpedância ou para as pregas e tal, você vê pessoas bem magras com percentual de gordura bem alto. Eu vejo muito isso em adultos jovens, muito. Não sei se... porque assim, come... por conta, está começando com faculdade, trabalho, não se alimenta direito, come pouco, mas não come de uma forma com qualidade, né? E acaba tendo esse acúmulo aí de gordura. Então, ele não aumenta assim, muito o peso, mas ele tem muita gordura acumulada no corpo, porque tem esse estilo de alimentação, né? Quando a gente está com a insulina mais alta, a gente tende a estar acumulando sempre gordura, né, no corpo. Então, essa questão de mesmo ser magra, como ela falou, às vezes é magra, mas tem um percentual de gordura alto, né? E porque ela tem aquela questão genética, a gente tem uma quantidade de células de gordura no nosso corpo que são determinadas geneticamente durante a gestação, a primeira infância. Então, por isso que a gente tem a tendência ou não a engordar. Então, é como se fossem vários saquinhos, né? E aí, se eu como muito, eu tenho um monte de gaveta, tem um monte. Então, eu vou conseguir guardar aquele excesso todo nas minhas gavetas. Então, eu tenho tendência a engordar. Agora, quando eu tenho poucas gavetas, não adianta eu comprar muita coisa que eu não vou ter onde guardar, né? Então, às vezes, a pessoa não tem um ganho significativo de peso, mas ela tem um percentual de gordura e não tem, muitas vezes, uma saúde metabólica boa, não. Às vezes você pega um exame, são exames bem alterados, bem inflamados, e a pessoa é magra. Que eu acho que é o mais perigoso, né? Porque a pessoa se acha magra, ela acha que ela não tem que fazer exercício físico nenhum, que ela não tem que ganhar massa muscular. Não precisa cuidar da alimentação, pode comer o que quiser, que tá tudo bem. Agora, linkando tudo que a gente conversou, é muito interessante a gente conseguir puxar as coisas, né? De como você entra na menopausa, você altera o seu sono faz com que você altere a insulina alterada faz com que você tenha mais apetite. Quanto mais apetite para doce você tem, mais você engorda. Quanto mais você engorda, você inflama. Quanto mais você inflama, menos hormônios você produz. Então, se a gente não for pensar que existe toda uma cascata de eventos ocorrendo aí, a gente acha que uma intervenção é o suficiente. Então, o que eu vejo hoje? Chega, eu quero fazer a caneta. Ok. Mas você sente fome aqui ou você sente fome aqui? Essa é a primeira pergunta. Você tem uma compulsão que vem do teu cérebro, que vem da fissura de alguns alimentos, ou você tem mania de comer? Né? Porque são situações distintas. Bom, nem uma coisa nem outra. Então vamos agora para os hormônios, porque sem o ajuste deles, sejam eles tireoide, insulina, cortisol, vitamina D, progesterona, estrogênio, testosterona, que a mulher quando entra na menopausa cai de forma abrupta. E a testosterona não é só para libido, né, como as pessoas acham. É importante nem para a mulher virar fitness. Nada contra as mulheres que viram fitness, que são fitness, mas a testosterona é fundamental para a mulher na menopausa. Que é o momento que cai tudo, né? Nossa musculatura fica muito ruim. A pele fica muito mais flácida. Então, quando você usa a testosterona, você também dá à mulher a capacidade de decisão, sabe? De ter domínio sobre a sua vida. Então é fundamental uma reposição de testosterona, né? De estrogênio, a progesterona, sem você usar a progesterona por sono, de uma mulher que é insônica de muito tempo, dificilmente você consegue resolver. E a progesterona você precisa usar por muito tempo. Você usa 2, 3 meses, você regulariza isso e depois você para e vai analisando aí a mudança de hábito, exercício físico, né? Então a reposição hormonal, ela é fundamental, porque nós mulheres estamos durando mais tempo do que a vitalidade dos nossos ovários. Os nossos ovários estão envelhecendo mais rápido do que a gente. Olha que coisa. Acho que essa é a frase. Né? Então a gente tem que pensar nisso, na saúde dos nossos ovários. E tem um trabalho recente mostrando que as meninas que começam a usar anticoncepcional muito precocemente estão fazendo menopausa precoce, não é climatério não. Menopausa precoce, zerando os hormônios com 35 anos, 40 anos. Quer dizer, ela para de menstruar.
para de menstruar e para de ovular. Né? De ovular, a questão ovular, é essa. né? Para de ovular. E com 35 anos. Nossa. Você tem um exame que você pode dosar a capacidade de folículos que você tem ainda a amadurecer. Então mostra a sua vitalidade ou a sua saúde sexual em condições de reprodução. Você tem um hormônio que a gente dosa. Então eu acharia pertinente as mulheres a partir dos 30, 35 anos pedirem aos seus médicos para dosarem. Porque é preciso saber a tua vitalidade ovariana, né? Já que a gente vive Até para planejamento, né? de Familiar, planejamento familiar. que a mulher hoje está mais independente, então ela já quer ter filho mais tarde, né? pensar nisso. Eu como leiga, eu vejo que deveria haver um entrosamento maior entre as especialidades. Porque o que acontece? A pessoa vai num endócrino, vai num cardio, enfim, isso tudo fica muito emaranhado. Porque aí, no fim, a pessoa não sabe o que ela vai fazer. Não sabe a quem procurar. Porque agora, por exemplo, a coisa que eu mais vejo falar é: eu estou tomando vitamina D, porque a vitamina D... Eu sempre, meu Deus do céu, como é que pode a pessoa tomar uma coisa que não sabe se pode, precisa. Se não pode, o que faz bem, o que não faz? E aí a gente ouve histórias assim como essa. Fala, doutora, fala, por favor. E ela começou a falar dos suplementos. Eu tenho uma certa reticência com alguns suplementos, porque se todo mundo diz que zinco é bom, vai todo mundo procurar o zinco. Daqui a pouco o magnésio é muito legal, mas não é o quelado, é o triterionato, é o ciprionato. Então assim, são modas, né? São ideias que geram curtidas no Instagram, não é isso? Mas que no final não estão prestando serviço a nada. Porque, por exemplo, dosar zinco e selênio. Precisa dosar? Não precisa. Só ver o hábito, né? Não precisa ver o hábito da pessoa e ver que o médico tem que saber que quase todas as reações químicas dependem de zinco, selênio, magnésio, cálcio. Né? Então, mas é igual para todo mundo a dosagem? Não é igual para todo mundo a dosagem. Eu pego pessoas tomando cálcio, mulheres tomando na menopausa cálcio. Perigosíssima a suplementação de cálcio. De uma forma muito errada a suplementação de cálcio. Quando você vê o paciente tá com a coronária toda calcificada, né? A mama calcificada. Aí você diz, mas quem passou isso aqui? Foi o meu ortopedista. Foi. Bom, mas cadê o sinalizador que tem que ir pro osso? Cadê o exercício físico para dizer que você tem que ganhar massa muscular lá no fêmur? Não tem. Então, eu posso começar com uma suplementação de cálcio e gerar um problema cardiológico no meu paciente. Um entupimento de coronária. Né? Isso não é uma brincadeira. Então, a gente pensar que os suplementos também tem que ter uma indicação clínica, gente. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa. A senhora, doutora Márcia, esses ômegas, esses remédios que vêm tudo junto, que as pessoas tomam, também indiscriminadamente, vai na farmácia, vou comprar porque eu estou tomando tudo. E aí, conta pra gente o que é. Então, a mesma coisa, né? Existem suplementos tem suplementos que eu acho que seria importante o uso contínuo. Um exemplo dele é o ômega, por exemplo. Tá? O ômega 3 é um tipo de gordura e a gente tem que ter um equilíbrio, ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Só que o nosso modelo de alimentação é muito rico em ômega 6 e ômega 9. Então, esse desequilíbrio, né, acaba tornando o nosso ambiente mais inflamatório. Né? Então, a gente precisa aumentar o consumo do ômega 3 para a gente equilibrar isso aí. E só que a fonte alimentar de ômega 3 é muito difícil. Tá? A gente tem aí na linhaça, a gente tem salmão, mas hoje é criado em cativeiro, então... Então, assim, a suplementação de ômega, por exemplo, eu considero como uma suplementação contínua. Acho que é algo que é importante a gente fazer sempre, e né? Sabendo que tem que ter a vitamina E junto, né? Para ter a conversão. A vitamina E, isso. Isso. Outra questão também de ômega o que acontece? É óleo de peixe. Né? Então, a gente sabe que o nosso mar é muito contaminado por metais, né? Por dejetos de indústria, e isso sempre fica acumulado, né, na gordura. As toxinas, quando a gente fala que o tecido adiposo é inflamado, porque as toxinas do nosso corpo, da tinta que a gente passa no cabelo, do perfume que a gente espirra, né? Então, ela tende a acumular sempre, elas têm afinidade com gordura, então elas ficam acumuladas no tecido gorduroso, né? Isso acontece no animal lá marinho também. Então, é importante que esse ômega, ele tenha um selo, porque ele é testado. Então, um ômega de qualidade, ele paga um instituto
que testa, que vê que ele é livre da contaminação de metal. Né? Então, a gente também não pode comprar qualquer um. Existe também, o ômega, ele tem o EPA e o DHA, são duas substâncias que, dependendo da indicação, a gente vai usar um que tenha mais DHA ou que tenha menos. E tem os que são mais concentrados, os que são menos concentrados. E quando você usa com DHA ou com EPA mais? Então, a gente usa com DHA quando a gente tem alguma questão como depressão, né? São questões mais neurológicas. A gente usa, ele tem uma maior quantidade de DHA. E o EPA, geralmente a maioria deles tem um pouco mais de EPA, tem essa proporção, por uma questão mais anti-inflamatória, por essa característica dele de ser anti-inflamatório. Mas quando a pessoa compra na farmácia, esses que já vêm, né, estão ali na prateleira, né? Que é o que todo mundo faz. Como é que a pessoa sabe? A pessoa não sabe. Quando eu passo, por exemplo, né, para a pessoa, eu já indico alguns, falo, ensina a ver a concentração, né? Porque às vezes, que isso aqui está mais barato, mas ele é muito menos concentrado. E essa questão que eu acho muito mais importante é essa questão do selo, né, que atesta a pureza dele. Então, assim, quando a gente indica, quando um profissional indica, o profissional explica. Eu explico, eu mostro, olha, você está vendo? Esse aqui é mais barato, mas olha a concentração dele. Olha esse. Qual você tem em casa? Manda foto para mim, que eu vou dar uma olhadinha. Aí a pessoa, então suplemento não é uma coisa assim que a gente pode sair comprando. A gente tem que ter uma orientação. E suplemento é tudo. Então, assim, um fitoterápico hoje é suplemento. Né? Um ômega 3 é suplemento. E tem vitaminas e minerais também. Então, tudo é suplemento. Um whey protein é suplemento. Eu até considero um alimento. Então, tá tudo assim no mesmo... Né, na mesma panela, ali tudo misturado. O whey protein, acho que todos os jovens... Não, mas os idosos deveriam utilizar mais do que os jovens, para ganhar massa muscular. Eu tô com um paciente, ele operou a coluna 2 vezes, e ele é um paciente que perdeu muita massa muscular, não estava mais conseguindo levantar da cama. E aí, então, desespero total da família, me chamaram lá, fui vê-lo, falei, olha, o único jeito que tem é testosterona e anabolizante, não tem outra alternativa, ficava de pé. E aí a gente começou com testosterona, uma dose alta, e anabolizante, porque anabolizante não é droga ilícita, é droga lícita. Tem uma indicação clínica, né? O paciente estava em cima de uma cama sarcopênica, abrindo ferida, porque não tinha proteína ali. E não tinha condições de ganhar massa muscular porque não tinha testosterona. Esse paciente agora tem uma semana, a esposa foi buscar mais testosterona, ele já consegue levantar, já está conseguindo ir até o banheiro, já está conseguindo fazer a fisioterapia dele que ele não estava conseguindo. Então, assim, foi uma resposta boa e rápida para uma pessoa que, se não tivesse feito essa intervenção, provavelmente já estaria vindo a óbito. Ele tem o nutriente do músculo e tem o contexto hormonal, para que você utilize esse nutriente para a construção, né, de tecido. Certo. Então, é sempre o ambiente hormonal orquestrando aí, né, tudo isso. Mas assim, o acompanhamento nutricional não sou eu que faço. Tem uma nutricionista que acompanha. Essa é uma questão, assim, até pela minha própria mãe, né? Ela foi ao médico, ele falou assim, a senhora está diabética. Aí pegou, passou glifage, tchau. Então, assim, poucos são os médicos que falam assim, procura um nutricionista, porque mesmo você tomando o medicamento, né, ele não vai surtir tanto efeito se você, paralelo, não fizer tiver uma orientação nutricional, né? Certo. Então, essa questão que você mencionou anteriormente, de esse trabalho, né, ele está integrado entre as áreas, é muito importante. Muito. Né? Amanhã eu e a Michelle, a gente vai fazer uma palestra, né, em homenagem ao Dia da Mulher, mas eu estava estudando hoje um assunto que eu achei bem interessante, que é o seguinte, o que nós mulheres podemos fazer dentro do nosso contexto de vida para que a gente possa fazer uma prevenção para todos os efeitos que a gente pode ter na menopausa. Então vamos lá, o colesterol é benéfico para o corpo da gente. A gente nasceu com colesterol porque ele é importante para as funções fisiológicas do nosso corpo. Uma delas é a absorção de hormônio, né? E aí a gente vai ter uma celeuma com os cardiologistas, por exemplo. Porque a sociedade quer que você traga esse colesterol para muito baixo, com LDL muito baixo, e a gente sabe que abaixo de 200 eu não consigo absorver hormônio. E aí a gente fica numa situação que eu trago o meu paciente para as taxas consideradas ótimas dentro da cardiologia, ou eu trago o meu paciente para o que seria ótimo para eu ter uma manutenção e um equilíbrio de hormônio.
já é uma celeuma entre especialidades. E aí a gente tem que ter um olhar individual, né? Então, se você é uma pessoa que faz muita atividade física, a musculação pesada, ou a tendência é que o seu colesterol seja mais elevado, porque o colesterol a gente produz, né? Em torno de 70%, quando a gente mede ali o colesterol, 70% do que está ali, que a gente chama de colesterol sérico, é o que a gente produz, não é o que vem da alimentação. E muitas vezes você produz por uma necessidade, ou às vezes você produz exageradamente por uma questão hepática, né? Então, o seu corpo, ele vai demandar. Então, eu tenho que olhar para aquela pessoa, como é que é o estilo de vida dela, né? Como que ela se alimenta, se ela faz atividade física ou não, para eu dizer se para ela aquele colesterol ali tá interessante ou não, né? Então, acho que tudo tem um equilíbrio, né? Não tem uma coisa assim que tem que ser assim e assim para todo mundo. Não é. Então, hoje, a nutricionista, a gente tem a ideia de que a nutricionista é uma pessoa que serve para emagrecer. E não tem nada a ver. Tem a ver, mas Sim. Não é só isso. Tem muito mais a ver, né? Porque, conforme vocês estão falando, tá tudo envolvido exatamente aí, né? Em relação a gente ao tem alimento, que ao hormônio, como é que isso aí tem que ser equacionado. Né? Porque, olha que interessante, você, com a absorção do colesterol, você vai ativar um hormônio chamado pregnolona. A pregnolona, ela vai se desdobrando e ela vai regendo a liberação. Existe uma hierarquia hormonal, olha que coisa linda. É verdade. Essa hierarquia hormonal vem lá da hipófise, né, das suprarrenais e tal, mas o bacana é que você produz pregnolona, que é uma substância boa para a memória, e da pregnolona você pode desdobrar em estrogênio e progesterona. Então, mostrando o seguinte, se eu também tenho colesterol muito lá para baixo, eu vou ter uma absorção hormonal alterada, eu não vou conseguir a massa muscular que eu preciso, portanto eu não vou conseguir diminuir o meu percentual de gordura. Nossa. Olha, como é que uma coisa vem puxando a outra. Mas isso, é por isso que a gente precisa das especialidades trabalhando juntas. Porque no momento eu vou chegar pro cardiologista do meu paciente e vou dizer, olha, eu preciso fazer com que eu aumente um pouco mais essa dose do colesterol desse paciente, senão ele não melhora. Então isso tem que ser uma conversa. Da mesma forma que se você está vendo uma mulher entrando na menopausa precoce e o colesterol dela disparou por conta da menopausa precoce, você tem que intervir de forma hormonal, dietética e exercício físico, porque o colesterol dela disparou, ela não tem proteção estrogênica. Então o estrogênio, ele é cancerígeno em 25% se você tiver uma tendência e hábitos ruins. Mas o estrogênio é fundamental para memória, para massa muscular, para massa óssea, para sono, para humor, cognição. Então se eu não tenho estrogênio, eu sou um candidato a um quadro demencial no futuro, se eu não estou repondo nada. E a gente não está dizendo que a reposição tem que ser suprafisiológico, né? A gente está dizendo que a reposição é pro fisiológico. Manter o funcionamento fisiológico perfeito. Como é que a gente pode definir o que é uma pessoa? O que é uma pessoa obesa? Ela tem que pesar muito? O que é? Como é que a gente define? Como é que vocês definem quem é obeso? Bom, tem os parâmetros do IMC, né? Quando a gente tem o IMC acima de 30, né? Ele considera como obesidade. Porém, índice de massa corpórea. Isso, que é a relação do nosso peso para a altura. Porém, a gente também tem que, geralmente com 30 a gente tem obesidade mesmo. Mas às vezes, essa é uma questão, né, da avaliação física bem interessante. Eu dou o exemplo para a pessoa, eu estou aqui com sobrepeso, né? Vamos lá, eu tenho duas pessoas de 1,70 m e os dois pesam 90 quilos. Mas um é fisiculturista e o outro não, tem aquela barriguinha, está acima do peso. Os dois, de repente, pode ser que dê uma obesidade. Mas, se você for ver o percentual de gordura de um, é baixíssimo e de outro não. Então, só o IMC é porque ele considera o peso e a altura. Mas o peso do seu corpo, ele tem músculo, tem gordura, tem osso, tem tudo. Sim. Mas a gente avalia essa questão de gordura e de massa muscular. Né? Então, para a Organização Mundial da Saúde, a gente tem o parâmetro de obesidade, né, com IMC acima de 30. Então, essa relação entre o peso e a altura. Mas a gente já analisa, né, o corpo da pessoa, onde que essa gordura está depositada, se ela tem pouca massa muscular. Tem um exame chamado densitometria de massa corpórea, de massa corporal,
que é muito interessante. É uma densitometria, como a gente vê massa óssea, só que ela mostra a gordura visceral. É muito interessante. Quando você vê a foto, é muito interessante, porque às vezes você vê pessoas magras, mas quando você vê a foto do que está por dentro, você fala, meu Deus, ele é só a gordura visceral. É uma gordura que a gente acumula ali entre os órgãos. Que vai acumulando entre os órgãos. Tem a subcutânea, que está entre o músculo e a pele, essa que na avaliação a gente pinça, mas tem aquela que é visceral. Então, às vezes a pessoa é magra, mas tem uma circunferência abdominal grande, né? E essa gordura, ela é bem perigosa. Então, às vezes, ela não está ali, ela está até dentro do peso, só está com sobrepeso, mas, às vezes, ela corre mais risco do que a pessoa que está ali no parâmetro de obesidade, então a gente tem que ver também. Então, não é só o peso, a altura, mas a quantidade de gordura que ela tem no corpo e onde essa gordura está localizada. Né? Então, embora a gente tenha oficialmente essa classificação, é aquela coisa, a gente precisa ter esse olhar individual, né? Não só sobre composição do corpo, mas como hábito, né, de vida da pessoa. Olha, duas doenças ginecológicas estão muito relacionadas a processos inflamatórios que têm a ver com a nutrição, que a gente cada vez escuta mais, que é o síndrome do ovário policístico e a endometriose. Né? E aí, se a gente for explicar lá de uma forma muito simples, vou via cortisol, depois você explica. O cortisol, ele diminui, ele altera a insulina. Essa alteração do cortisol e da insulina vai mexer com os hormônios ovarianos, né, estrogênio, progesterona, testosterona, e isso vai fazer com que o paciente seja muito inflamado e tenha alterações hormonais que geram cistos no ovário e geram a endometriose. Então, hoje passa pelo tratamento dessas doenças mudanças de hábitos de vida, principalmente nutricional. Já tem indicação clínica do uso das canetas, que são os análogos GLP-1, né, as canetas que já são conhecidas, para tratamento de endometriose e para tratamento de síndrome do ovário policístico. Né? Então, mostrando que a mudança de hábito, a mudança de dieta ajuda no controle dessas doenças. E não é à toa que cada vez mais a gente vê mulheres cada vez mais precocemente com síndrome do ovário policístico e endometriose. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que o programa é o que você precisa saber, e eu estou me intrometendo. Essa história agora que a gente também ouve sobre colocar para uma série de coisas. Qual é a realidade disso? Olha, eu coloco chip. Eu já fui chipada, não estou chipada agora porque não estou tendo ninguém para botar em mim. Mas para mim foi uma divisor de águas. Porque você consegue colocar uma quantidade maior de substâncias de uma forma que vai liberando de forma uniforme, ela não faz picos. Então eu trato já algumas mulheres pós-câncer de mama que a gente fez reposição com chip. A celeuma muito grande foi em relação quando começaram a falar da gestrinona, né, que começaram a botar como sendo o chip da beleza, mas a gestrinona é uma medicação para endometriose, tá? A gestrinona é uma boa opção para a mulher na menopausa, porque ela faz ganhar massa muscular e ela é androgênica, tá? Ela não faz tanta queda de cabelo, então é uma reposição legal de fazer no chip. Mas o chip não é só de hormônio, você tem chip de metformina para síndrome metabólica, para aumento de insulina, você tem chip de melatonina. Ele é só um veículo, É um né? veículo. Aí a gente coloca é uma nele via a de substância administração. que quer colocar. É uma via de administração. É uma via de administração. Tem uma... Esse chip, só para... É o quê? Introduz... Imagina uma bala tic-tac. Tá. Daquele tamanho, mais ou menos. Você faz 2 centímetros, 1 centímetro, uma incisão. Entra uma cânula fina. E ali por dentro você vai colocando o chip e você vai empurrando ele. Ele vai ficar no sequencial. A cada abertura ali dão 8 a 9 chips. E você pode botar em mais de um lugar. Então você coloca ali, em média são 6, 7, 8. Né? Mas, por exemplo, você tem uma coisa chamada NAD, que é muito interessante. O NAD e o FAD fazem muita alteração, funcionam em muitas metabolismo como um todo. O NAD é muito legal para memória. Eu usei implante de NAD durante umas 4 vezes. É bem interessante, sabe? Para memória, para cognição, a colocação do NAD. Então, não é só reposição de hormônio, é também reposição de hormônio. Existem outras substâncias. Inclusive, análogo de LP1 você pode implantar. E por que isso não é divulgado da forma
correta, porque eu não consigo compreender uma coisa tão positiva e que as pessoas estejam vendo isso como um monstro, uma coisa Eu acho que a gente tem que fora de analisar propósito. o contexto, né? Se eu tô pegando uma mulher que está entrando na menopausa e eu fiz reposição hormonal e ela não vai precisar tomar remédio para colesterol durante 30 anos da vida dela, ela menopausou aos 50, até os 80 tomando remédio de colesterol, é mais interessante para a indústria do que eu fazer uma reposição hormonal que ela não vai precisar tomar mais. Sim. Né? Se eu estou fazendo uma reposição hormonal numa mulher e ela está ganhando massa óssea, eu não vou ficar usando um remédio para osteoporose ad eterno. Então eu acho que tem muita coisa de mercado mesmo, né? E divisão de colegas também, né? Porque hoje em dia tem isso. A política ela tem a ver com nossos hábitos, com a nossa cultura, né? Com as nossas crenças e com a nossa ética, nossa moral. Então, existem colegas que não conhecem o que a gente faz, mas já criticam. Né? Isso só atrapalha o conhecimento. Eu vou citar rapidamente, para não dar problema, por que as pessoas agora estão com essa mania, negócio de chip, quer saber o que é chip, para que serve chip. Teve uma entrevista na televisão que foi feita com um político conhecido e ele estava falando que ele se sente como se ele tivesse 40 anos. Uhum. E aí perguntaram, mas como se você não tem essa idade? Ele falou, porque eu coloquei o chip. É sensacional. É incrível. Aí as pessoas falaram, quer dizer que você é chipado? Eu sou chipado, podem crer, eu sou um homem como se eu tivesse 40 anos. E isso aí, como ser uma pessoa muito popular, isso aí criou um Deus nos acuda, que chip é esse, como é que coloca o chip, como é que isso e aquilo. Aí eu estou perguntando isso para tentar até esclarecer, né, que não é só para homens, é para homens e mulheres, né? Para homens e mulheres eu tenho pacientes parkinsonianos e pacientes com Alzheimer implantados. Primeiro porque você ajuda, muitas coisas que a gente colocou lá, hidrocortisona é uma, porque ajuda na cognição, o NAD é outra, diminui o remédio, né? A tomada de remédio. Então tenho pacientes parkinsonianos e com Alzheimer chipados. Então não é só para reposição hormonal, para todo mundo. Depende qual é a combinação que você vai colocar dentro desse chip. Então, entre 9 chips você pode botar numa incisão só, você vai escolher o que você vai botar. Né? Então, tem uma paciente agora que vai colocar, que ela está fazendo natação em alto mar. Então, ela precisa de alta performance. Sim. Ela a gente vai botar o chip. Porque senão ela teria que estar tomando muito remédio e estando modulando, ele não cicla muito, tem uma resposta melhor. Então depende do que você quer. É uma maestria, é uma alquimia isso. Reposição hormonal, ortomolecular, nutrição, é uma alquimia, não tem como ter uma receita de bolo. Você não acha isso? É isso aí, é individual, depende da necessidade e é muito individual. E essa crítica que vem é por falta de conhecimento. Então é mais fácil a gente falar porque a gente não sabe, falar que é horrível, né? E do que realmente entender, né? E tem aquela questão também do que as pessoas buscam, né? A pessoa busca uma solução para todos os problemas. Então, eu estou na menopausa, eu estou acima do peso, eu estou com sono ruim, eu estou depressiva, eu estou com baixa libido. Então, vou fazer vou colocar um chip. Não sabe nem o que é. E será que se ela só colocar o chip e não mudar outras questões, será que realmente vai ser interessante, né? Então, se você põe um chip lá, um homem está com déficit de testosterona, você colocou o chip de testosterona no homem, mas ele não mudou hábito nenhum, quando acabar 6 meses depois a potência do chip, ele não tem mais testosterona. É porque a tendência não é que ele seja de uso para sempre. Contínuo, né? Para sempre, na vida toda. Você faz até o ajuste, né? A gente mas o ideal é o ajuste. O ajuste. E você a modulação é isso. É você pegar o que está desequilibrado, que está num declínio hormonal e ajustar. Né? Eu agora não uso, mas assim, modificou o meu corpo muito, porque eu também estou na menopausa. Eu estou com 53 anos. Isso me fez ganhar muito mais massa muscular, né? Eu estou fazendo uma mudança do meu corpo. Isso quem me permitiu foi a minha modulação, com o que a gente faz de ortomolecular, com exercício físico, claro. Né? Então, assim, é um todo. Né? Canabidiol é um negócio muito legal também para algumas mulheres que estão na menopausa. Então, assim, o importante, eu acho que, da mensagem que a gente tem que passar no canal, é que existe possibilidade de tratamento para mulher na menopausa. Ela não precisa ser aquela velha, né, caquética que
menopausou aos 50, aos 60, ela tá uma velhinha curvadinha, sem musculatura nenhuma. Não precisa, não é mais assim. Tava preparando meus slides e aí tava procurando uma mulher na menopausa fit. Porque aquela imagem da mulher com 60 anos, que já tá uma avó, não é mais a realidade dos dias de hoje. Não, de jeito nenhum. Né? Outro dia eu tava brincando que a mulher de 50 hoje era a Balzaca de antes. Mas a gente não consegue se encaixar no grupo da Balzaca. Então a gente é 50 a mais. Cara, que classificação louca é 50 a mais? Verdade. 50 anos, há um tempo atrás, eram pessoas Muito assim, velha. muito velhas, né? Que elas até perdiam até a vontade. Você botava aquela roupinha e já estava assim... Nossa, hoje é uma coisa assim, muito diferente, né? E eu acho muito importante o seu canal, doutora Márcia, porque quando a gente fala o que você precisa saber, é porque realmente a população, principalmente eu acho que a população brasileira é muito carente. Carente demais de entender o que está se passando, né? O que é isso. Eu acho que eu contei isso no Congresso de Longevidade, falando sobre câncer de mama e reposição hormonal, né? E aí era uma cirurgiã mastológica, e é mastologista ela, e ela era a favor da cirurgia de retirada da mama radical. Câncer de mama, retirada total, esvaziamento total. Só que em 2019 ela apresentou um câncer de mama. E aí ela não quis o tratamento agressivo, ela não quis a cirurgia com retirada total. Não, eu vou procurar uma outra maneira de eu fazer o meu tratamento. Sim. E aí ela foi estudar o que poderia ser feito. Porque ela via que aquelas mulheres que aparecem no Outubro Rosa, todo mundo sorrindo, a mulher contente, maravilhosa, não era a realidade das mulheres que apareciam para ela. Sim. Né? E sim umas mulheres com cabelo péssimo, autoestima baixa, deprimidas, sem dormir, obesas, com uma autoestima péssima. Então não eram aquelas mulheres que apareciam no Outubro Rosa, não eram as mulheres que efetivamente apareciam no consultório. E aí ela mudou toda a maneira dela de ver o câncer de mama e foi fazendo muitos trabalhos, que a gente tem muitos trabalhos hoje, dizendo da necessidade de algumas mulheres da reposição hormonal. Então foi muito interessante, porque muda a visão também. Aquilo que às vezes a gente diz, por exemplo, tem que comer de 3 em 3 horas. A gente tem o direito de mudar, a ciência tem direito de mudar depois de certo tempo. Sim, lógico. Né? Porque as coisas vão se modificando e vão avançando. Lógico. Às vezes quando eu falo, mas vocês disseram, sim, a gente disse antes, agora a gente diz outra coisa. Até porque o que se comia antigamente de 3 em 3 horas é uma coisa, hoje não, hoje é um industrializado. Com então certeza. Tem isso também, né? Com certeza, né? O que a gente vai... E eu acho que essa parte das pessoas que têm de 18 a 25, 28 anos, eles não comem nada. Eles comem pizza, comem cheeseburger, muito. Eles comem muito mal, muito mal. E eu acho que isso rapidamente deve desenvolver alguma coisa, né? Não tenha dúvida, eu acho que a Michelle queria falar alguma coisa. Não, realmente, né? O hábito que eu atendo algumas crianças, né, ligadas ao esporte, né? E a gente vai, aí os pais chegam e falam assim: olha, eu trouxe aqui para a senhora, por quê? Porque não quer mais comer comida. Todo dia é hambúrguer. Aí a criança tem 8 anos, eu pergunto assim: mas quem dá o hambúrguer para ele? Eu, né? Porque se eu não der, ele vai comer o quê? Ai, gente. Então, assim, o que eu preciso falar mais, né? Então, assim, se a gente já tem a população aí, grande parte... Mas isso é real? Pois é. Isso é real. Então, assim, a tendência é que essas próximas gerações, eu acho que vai ser pior, né? A probabilidade aí dessas doenças já é um fato. Olha, tem um trabalho, esse trabalho foi questionado, né? Porque dentro da medicina a gente questiona se o trabalho é cabeça a cabeça, duplo cego, randomizado, blá, 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 blá. Mas um estudo que fizeram é que os meninos de 20, 25 anos, foi até 30 anos esse estudo, estão com a metade da testosterona dos seus pais. Ou seja, até a coisa da libido, da pegação, do coroa que olha a mulher na rua mesmo, se ele não consegue fazer absolutamente mais nada, mas ele é o pegador, que eu acho isso lindo em alguns idosos, é porque ele tinha mais testosterona, ele tem mais testosterona do que o filho tem e do que o neto tem. Isso é uma coisa muito séria. A gente comentou em função da alimentação. Da alimentação, da falta de exercício. Então a gente vai falar aí de uma população de homens
com menos capacidade de decisão, com menos capacidade de serem homens de verdade, que a gente for analisar o gênero de provedor, de conquistador, de proteção. Então a figura masculina, nós mulheres, além da menopausa, vai ter que se acostumar que os homens estão diferentes, os hormônios estão muito diminuídos. Então são homens diferentes efetivamente, aquela coisa da proteção já era. Já era. E por outro lado, a mulher também está ganhando cada vez mais espaço. Sim, né? Sim. Então, eu não sei como é que vai ficar, não. Só que eu abrindo um parêntese, por exemplo, esse mês é o mês da Internacional da Mulher. Dia 8 de março foi comemorado. E eu vejo uma pobreza, porque tudo que foi falado sobre mulher foram matérias que as mulheres apanham, que as mulheres são... as pessoas matam. E eu falei, meu Deus do céu, eu não estou entendendo esse 8 de março. Porque em vez de falar o que vocês estão falando, não, fala exatamente daquilo que é promíscuo. E aqui somos 3 mulheres, né? Mulheres inteligentes e bem-sucedidas. E você pode dar exemplos disso, né? Porque até para as mulheres que estão sofrendo assédio moral dentro de casa, eu escutei isso de uma colaboradora minha e eu fiquei assim, muito emocionada com o que ela escreveu no dia do meu aniversário. E ela disse para mim assim, olha, eu queria te agradecer. Eu chamei-a e falei, olha, muito obrigado pelo que você escreveu para mim. Eu fiquei efetivamente emocionado com o que você disse. E ela disse, olha, prestando atenção na sua maneira de agir, e com as mulheres que eu trabalho, eu saí de um relacionamento abusivo e hoje eu estou num relacionamento muito melhor. Só porque eu vi que as mulheres podem fazer diferente. Então isso que nós estamos fazendo hoje vai servir de estímulo para N mulheres. Se a gente conseguir convencer uma, já tá bom. Mas eu acho isso também, Vitória. Eu acho que a gente perdeu um dia importante para falar das mulheres que efetivamente fazem a diferença. Não só as mulheres que são famosas, mas as mulheres do dia a dia, que pegam um ônibus, pegam o BRT, chega em casa, cuida do filho, faz comida, arruma a casa, pega um ônibus, 4 horas para ir, 4 horas para voltar. A gente tem que exaltar essas mulheres. Exatamente. Né? Grandes cientistas, grandes médicas, grandes nutricionistas. Exatamente. Né? Isso. Mulheres que fizeram essa história, né? Que foram ali e até em passado, que era tudo mais difícil, a pessoa ali guerreira que chegou ali naquele lugar, e pessoas que sofreram milhões de perdas na vida estão ali. É isso. Né? É isso. E só se toca em coisas assim, pequenas, que eu acho que deveria ser comemorado de outra maneira, como você está comemorando. Como a gente está tentando fazer, né? Fazer um evento para que a gente esclareça cada vez mais para as mulheres que elas podem ter uma vida melhor, né? Com mais qualidade de vida, porque a longevidade não é só você viver mais tempo, é você viver mais tempo com qualidade. Lógico. Né? Porque eu viver 100 anos em cima de uma cama, qual a finalidade, né? E a conversa, acho que a gente tem aqui para homenagear as mulheres, é dizer que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Sim. Agora, essa frase, meu corpo, minhas regras, eu acho tão pobre. E essa coisa do empoderamento feminino ser um empoderamento que para mim é empoderamento nenhum, do que se considera empoderamento feminino. Para mim, empoderamento feminino não é poder sair pelada no meio da rua. Para mim, empoderamento feminino não é poder sair com 77 homens se eu quiser. Para mim, isso não é empoderamento feminino. Lógico que não. Isso é uma capacidade de decisão individual. Empoderamento feminino é a mulher que mostra que pode ser um montão de coisa ou qualquer coisa que ela queira ser, né? Inclusive ser sozinha, porque mal acompanhada ela também não quer estar. Foi muito interessante que no carnaval agora eu vejo muita rede social por causa da minha, né? A enxurrada de coisas falando para as mulheres de como elas podem fazer para serem sozinhas, como se todas as mulheres que estivessem sozinhas no carnaval estivessem passando por problemas psicológicos por isso. E não sendo uma opção dela estar sozinha, porque ela prefere estar só do que mal acompanhada. Sim. Né? Certo. E uma celeuma sobre o corpo, por exemplo, da Paola de Oliveira, tão desnecessário. Né? Porque eu achei a autoestima dela ótima. Ela tá fora do peso, e daí? Ela namora um cara que gosta de cozinhar, ela também gosta de comer. Ela já tá numa idade que o corpo metabolicamente é mais lento. Ela já foi a Paola de Oliveira, a rainha da bateria maravilhosa, e continua maravilhosa, dentro da idade dela.
Né? Então, assim, eu acho que nós mulheres também somos culpadas desse padrão muito exigente da nossa figura. Muito robotizado já, né? Sim. Porque hoje a mulher virou feito um robô, ela é um robô. Se ela não for assim, assado, ela tá fora do padrão. E até em relação ao que a gente ouve dos homens, é exatamente o que eles não querem. É isso. É isso. Né? Eu escuto muito isso. Porque a pessoa já tá... aquele robô... E aí? Aí fica pensando em como conduzir de forma diferente, não sei. Vocês sabem mais aí do que eu. Não e como se tudo fosse libido, né? Mas eu já falei isso numa conversa entre amigos. Eu falei, olha, libido é ótimo, a gente sabe quando a gente modula, a gente pode melhorar muito a libido e tal. Mas a gente não passa 24 horas por dia na cama. A gente passa menos tempo na cama fazendo sexo, a gente passa mais tempo conversando, mais tempo fazendo outras coisas. Sim. Então será que o mais importante de tudo que a gente está falando da menopausa é a libido? Não pode ser. Tem que ser o humor, a cognição, a disposição física, né? A massa muscular. Porque tudo isso vai fazer melhorar. Melhorar a libido. Porque é reduzir muito. Muito. Reduzir, exatamente. Reduzir ao mínimo possível as condições de um homem ou de uma mulher. É isso. Né? É isso. A gente também tem que falar da andropausa, um outro assunto que eu acho que é importante, né? Porque se esses meninos de 20, 30 anos estão com a menopausa a metade dos pais, esses meninos vão entrar em andropausa. Com 40, 50 anos estão com andropausa. Aí você pega uma série de garotos, de homens jovens tomando Tadalafila. Tá na internet agora. Já é a terceira droga mais vendida no Brasil, Tadalafila. Lotado de garotos que tomam isso. E aí usa Tadalafila para treino, para pré-treino, como vasodilatador, e usa Tadalafila para ter relação sexual. Com 20, 30 anos, gente, a gente tem que começar a reavaliar isso. É o psique, é a falta de condicionamento físico, esses homens estão jogando demais no computador e fazendo exercício de menos. O que está acontecendo com essa população masculina? Jovem, né? Muito jovens, né? E aí você fica vendo assim na conversa, eu prefiro estar na Netflix do que estar namorando. Como? Você tem 20 anos, cara. Você não pode estar preferindo ver Netflix do que namorar. Com certeza. Né? Então, se está acontecendo isso, tem alguma coisa muito grave acontecendo. E a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente precisa falar também dos hábitos de vida das pessoas, né? Eu acho que perpassa o cotidiano das pessoas, a conduta de vida delas, que passa pela saúde, né? Física e mental. Então essas coisas são importantes de conversar. Você fez um questionamento bem legal, Vitória. Você é boa nisso, hein? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui para vocês. Em relação a isso tudo, né, que a gente está falando, eu vejo assim, foi anteontem, eu estava num aniversário e tinha um homem, uma pessoa conhecida que tem 62 anos, e um amigo nosso lá falando, poxa, você só fala a mesma coisa, você só conta as mesmas histórias, você não vive, não, eu só trabalho, Ele falou, mas ninguém pode só trabalhar, a pessoa tem que arejar um pouco a cabeça. Não, vamos perguntar todo mundo aqui. Aí ele falou, então você pergunta, você sai para ir a um restaurante? Você sai para ir a um clube? Para ir a uma praia? E o pobre coitado, não, eu só trabalho. O que vai dar isso, doutora? Isso vai dar, no mínimo, um processo depressivo, né? Porque quando ele não puder mais trabalhar, que tudo tem um limite, ele entra no processo depressivo, porque ele é o trabalho, ele não é outra pessoa. Ele não sabe nem o que ele é. Muitas pessoas se dizem assim, tudo bem, beleza, vai aposentar. Os primeiros 3 meses são de amor eterno, né? Depois você começa a questionar se você não pode fazer alguma coisa. Então é um momento de um processo depressivo. Se você não faz um planejamento, você não tem um planejamento para envelhecer, pronto, acabou a vida. Aposentar, esse aí se aposentou, morreu. Depressão, morte. E isso a gente vê aí toda hora. Então, essa questão pra gente concluir, eu queria que você desse uma mensagem, Michele. Bom, essa questão voltando ao tema, né, da menopausa, tudo está interligado. Sim. Primeiro, para a gente entender que não é uma doença, né? Então, assim, é uma fase que a gente está fisiologicamente termina a fase reprodutiva, né? E como consequência a gente tem alguns sintomas.
né? E isso varia muito de mulher para mulher, porque isso tem muito a ver com toda a nossa história de vida, né? Então, tudo que a gente fez da nossa vida, né, a gente vai, carrega. Sim. Então, algumas sentem mais algumas coisas, outras menos. Então, assim, esses sintomas, eles estão ali, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, identificar aquilo que mais incomoda, procurar ajuda, né? Para ser bem orientada de acordo com suas necessidades, e o importante é a gente ter a gente agir, né? A gente ter essa iniciativa, né? De que a vida não acabou, e se aquilo que incomoda a gente pode estar mexendo, mas a gente não esperar que o profissional resolva todos os nossos problemas, né? Ele vai nos orientar, então a gente tem que saber como é que aquilo, né? Como é que o que a gente vai fazer com aquilo, como aquilo realmente vai fazer diferença na nossa vida. E lidar bem com isso. Eu acho que a gente, né, aqui estava até comentando, a gente está nessa fase e está tudo bem. Então a gente transfere, agora eu não posso mais comer igual que eu comia antes e está tudo certo. Qual a importância que a comida tem na minha vida? Vamos transferir isso. Eu só era feliz porque eu comia, vamos colocar outra coisa no lugar, vamos tentar ser feliz por outra coisa, se é necessário que eu faça isso para melhorar o que me incomoda, e está tudo bem. Então, né? Então, essa minha mensagem, né? Que a gente está aqui sempre à disposição para ouvir, né? E identificar o que é melhor para cada um, né? Essas necessidades são muito individuais, então não dá para a gente botar todo mundo ali numa caixinha e ser igual para todo mundo, não é assim? Eu queria falar, porque as pessoas podem se questionar por que uma geriatra está falando de menopausa sem ser ginecologista. Eu acho que tem tudo a ver, porque se eu não entender a menopausa como sendo um marco muito importante no desenvolver da vida dessa mulher dali para frente, eu vou esquecer que a reposição hormonal, se não for bem feita, eu vou ter dores articulares, eu vou ter demência, eu vou ter depressão, eu vou ter baixa de massa óssea. Então tem uma repercussão no humor, no casamento, nos relacionamentos, que tem que ser vistos e podem ser tratados. Eu acho que a maior mensagem é que os sintomas podem ser minimizados. Se eles não desaparecerem, eles vão diminuir. Existe ajuda, existe tratamento, existem milhões de possibilidades. Até o chip. Mas não só o chip. Você pode fazer de forma oral, de forma tópica, você pode fazer em forma de filme sublingual. Existem milhões de possibilidades de via de administração, né? São só vias de administração diferentes. Então, o que eu queria colocar é que a menopausa, ela não é o fim, ela é o começo. Ela pode ser o começo, né? Porque pega a mulher hoje com possibilidade de tratamento e na melhor fase da vida. Eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, mesmo estando na menopausa, né? Porque eu tenho uma outra forma de ver, um outro equilíbrio, né? uma maneira de encarar os relacionamentos diferente. Eu já estou no momento da minha vida profissional que eu estou satisfeita com ele. Então, assim, é o começo, é um novo começo. Parece que a gente é preparado mesmo para lidar com isso, né? Então, hoje talvez o que a gente tem não incomoda tanto quanto antes incomodaria, né? Essa questão dessa maturidade, acho que é tudo bem perfeitinho mesmo, né? Isso aí, caminhando já com experiência, né? E vivendo assim. Eu já passei por essa idade e acho que a melhor idade que a gente pode ter é que vocês estão. Aproveitem bastante. Esse canal da doutora Márcia, eu acho que ele atende exatamente a tudo que a gente tem de proposta para poder ajudar não só leigos, até médicos, para poder se entrosar melhor em todas essas polêmicas e fazer com que a gente tenha realmente mais saúde, né? Porque ninguém quer estar eternamente no médico. E o que a doutora Márcia tem trazido para nós é exatamente uma forma de não viver pendurado em remédio, não viver pendurado em médico. Então, esse canal que foi criado por ela vem mostrar a todas as pessoas que veem podcast, que estão antenadas com podcast, a qualidade, inclusive a qualidade cultural de um programa como esse. Eu parabenizo muito a doutora Márcia e Obrigado, eu agradeço por poder ser a locutora desse canal. Né? Eu agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui, de fazer parte dessa equipe, né, desse trabalho. E nós vamos prometer, doutora Márcia, para a gente dar uns takes do seu
amanhã dessa Na sua nossa palestra, de colocar no canal da doutora, depois vocês podem ver alguns trechos da palestra que ela vai dar amanhã, em função do mês, né, de março, Dia Internacional da Mulher. Então, doutora Márcia. E hoje é o dia de sedentarismo, tá? Então vamos correr dele, eu vou correr. Então assim, foi um dia escolhido aleatoriamente, mas importante. Literalmente, correr dele, né? É isso, vamos correr do sedentarismo, é isso. Isso aí. Bom, gente, acho que é isso. Mais uma vez, parabenizo, doutora Márcia. A senhora que esteve aqui com o maior, doutora Michele, que esteve aqui com o maior carinho, também trazendo informações básicas para nós. E vamos continuar, né, doutora Márcia? Vamos nessa. Sempre pra frente. Obrigada, Michele. Obrigada, eu que agradeço.